Seja bem-vindo à aula número 23 de Língua Portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, estou muito contente por estar aqui com você e ter aqueles recadinhos básicos, mas muito importantes. Já lavou as mãos? Tem ficado em casa? Tem se cuidado? Está protegendo você e a sua família? Lembra que isso é bem importante. Agora é hora de separar os seus materiais. Olha só o que nós vamos precisar para esta aula, para a aula número 23. Você vai precisar do caderno, vai precisar de uma folha de papel sulfite. Se você não tiver uma folha de papel sulfite, não tem problema. Você vai poder fazer isso numa folha do seu caderno. Pode destacá-la ou deixar no caderno mesmo. Vai precisar de lápis de cor, se você tiver, porque se não tiver também não tem problema. Mas o lápis de escrever vai precisar. E vai precisar de uma borracha. Você vai ter um tempinho para pegar o seu material. Já já eu volto, se organiza aí. Material organizado, é hora de registrar lá no seu caderno, de uma forma bem bacana, bem organizada, a data de hoje. Vê certinho no calendário que dia que é hoje, anota a data, anota aula 23 e embaixo coloca língua portuguesa. Se já tiver anotações anteriores no teu caderno, e deve ter bastante, porque você já tem acompanhado várias aulas, pula uma linha, faz com capricho, com bastante atenção. Vamos retomar aquela legenda que nós combinamos e que vocês também combinaram com a professora Márcia. Sempre que aparecer esse caderninho com lápis, é porque tem alguma coisa para você escrever. Agora, o que é que você vai ter que escrever? Isso mesmo, a data no seu caderno, o número da aula e a matéria. Um tempinho para você fazer isso. Seu material está prontinho? O meu já está todo preparado aqui, quer ver? Trouxe lápis, trouxe borracha, um apontador e meu caderno. Desproporcional, né? Vocês vão entender já já por quê. Vamos lá para a nossa aula. Primeira coisa que a gente vai fazer é um enigma. O que será que tem na mochila da professora? O que nós encontrarmos aqui nessa mochila vai definir o tema das nossas aulas. Eu estou bem animada para esse tema, espero que você também fique. Como que vai acontecer o nosso enigma? A cada momento, eu vou passar para vocês 3 alternativas de 3 coisas que podem estar dentro da mochila. Você vai registrar no teu caderno só a letra do objeto que você acha que está na mochila, tá bem? Você não precisa desenhar, não precisa escrever o nome, só vai registrar a letra correspondente. Vamos para o primeiro. Olha só, eu trouxe na minha mochila um acessório. Primeiro eu vim com essa mochila para matar a saudade da escola, porque eu tô morrendo de saudade da escola. E você também de vez em quando deve olhar a tua mochila e deve dar uma saudade, né? Então, a mochila vai ser minha companheira nessas aulas.
Meu material? Também. Mas, além do material, eu trouxe umas coisinhas a mais. O acessório. Olha lá. 3 possibilidades. O primeiro, uma echarpe. Tá um pouquinho frio hoje, uma echarpe cai bem, né? Se você acha que é o A, você vai colocar a letra A. Letra B, uma peruca laranja. Se você acha que eu trouxe isso na mochila, marca a letra B. A outra possibilidade é um lenço de seda chiquérrimo. Se você acha que é ele, marca a letra C. Então, veja qual dos 3 acessórios você acha que está na minha mochila e marca só a letra. Marcou, né? Agora, eu trouxe um sapato. Vai que eu preciso de um outro sapato. Trouxe um sapato. Olha as possibilidades. Primeiro, uma botinha bem colorida. Se você acha que é essa botinha, letra A. Se você acha que é uma sandália um pouquinho mais ajeitada, mais bonitinha, mais chique, marca a letra B. E a terceira alternativa, a letra C, é uma sandália mais floridinha. Olha bem os 3 e marca o que você acha que está na minha mochila. Marcou? Ótimo! Agora, vestidos. Trouxe também 3 possibilidades de vestido. Olha lá. Letra A é esse vestidinho que você está vendo aí. Letra B, um vestido preto chiquérrimo. Se você achar que é ele, marca a letra dele. E a letra C é um vestido todo colorido. Qual dos 3 você acha que está na minha mochila? Marcou? Ótimo! Vamos conferir agora. Olha lá tudo que tem na minha mochila. Na minha mochila tem a peruca, tem aquela bota colorida e tem o vestido. Então, se você marcou B, A e C, você acertou. Se você marcou outras letras, não tem problema. É uma brincadeira, é bem pra gente brincar. Vamos conferir o que tem na mochila? Eu vou mostrar ela pra você agora. Olha só, vou tirar aqui e vou mostrar a minha mochila. Dá pra saber qual será o tema das aulas? Isso, vamos falar sobre palhaços. Especificamente sobre os palhaços aqui da nossa cidade. Quer conferir o que tinha nela? Olha a peruca aqui. A botinha também tá aqui. Olha lá, que graça minha roupa de palhaço. E também aquele vestido muito colorido e muito alegre. Isso vai fazer parte das nossas aulas. Aí você pode dizer assim, professora, mas eu não gosto muito de palhaço. Mas talvez seja interessante você conhecer os palhaços de uma outra forma. Para você saber se você deve ou não assistir essas aulas, se o tema vai ser interessante ou não, preparamos um teste. Para o teste, você também vai anotar ali no teu caderno apenas sim ou não. Eu coloco a pergunta, leio para você e você só coloca ali sim ou não. Combinado? Vamos fazer então o teste do palhaço. Olha lá, pergunta 1. Você já viu palhaços em filmes? Se você já viu, responde sim. Só escreve sim no teu caderno. Se você nunca viu, coloca não. Pergunta 2 do teste do palhaço. Você já viu um palhaço ao vivo, na rua ou em shows? Se você já viu, sim. Se nunca viu, coloca não. Marcou? Pergunta 3 do teste do palhaço. Alguma vez sorriu com uma palhaçada? Se já sorriu, sim. Se nunca sorriu, não. Ótimo, agora vamos para a pergunta 4 do teste do palhaço. Sabe onde moram os palhaços? Se você sabe, sim. Se você não sabe, não. E agora a última pergunta do teste do palhaço. Olha lá. Acha que todos os palhaços se vestem da mesma forma? Você acha que todos os palhaços usam roupa igual? Se você acha que sim, coloca sim. Se acha que não, só o não.
Marcou tudo? As 5 perguntas você respondeu? Agora conta quantas vezes você respondeu sim. Olha aí para o seu caderno, para as suas anotações. Vou pegar o meu. Vocês já viram por que eu trouxe um lápis tão grande e um caderno tão pequeno? E conta quantas vezes você respondeu sim. Contou? Vamos conferir agora o resultado do teste do palhaço. Se você respondeu sim a 1 ou 2 perguntas, olha só. Você precisa assistir às aulas e saber mais sobre os palhaços. Certo? Então, olha lá teu resultado. 1 ou 2 perguntas com sim, vai precisar assistir às aulas e saber mais sobre os palhaços. Agora, se você respondeu sim a 3 ou 4 perguntas, olha o resultado do teu teste. Você precisa assistir às aulas e saber mais sobre os palhaços. Ainda tem coisa para aprender. E se você respondeu sim a 5 perguntas? Qual é o resultado do teste do palhaço? Olha só, você precisa assistir às aulas e saber mais sobre os palhaços. De qualquer forma, você precisa assistir às aulas e saber mais sobre os palhaços de Curitiba. Aí tem algumas imagens deles de alguns que você vai conhecer durante a nossa sequência de aulas, durante esse período que estaremos juntos. Eu acredito que você vai gostar bastante das aulas e eu vou gostar muito de estar com vocês. Vamos falar sobre alguns desses palhaços que estão um pouquinho esquecidos na nossa memória, que fizeram a infância de muitos adultos que você conhece hoje. Aquelas pessoas que já viveram um pouquinho mais, que nasceram lá pela década de 40, eles tiveram muito contato com o palhaço Xique-Xique. Você já ouviu falar do palhaço Xique-Xique? De vez em quando, em uma conversa ou outra, a gente ouve falar sobre ele. O palhaço Xique-Xique é o Otelo Queirolo. Esse era o nome dele verdadeiro. É esse bonequinho aqui representando. Ele não era um palhaço muito alegre e nem muito infantil. Até porque na década de 40, gente, as pessoas não tinham tanto contato com palhaço e não havia tanta coisa para as crianças. Mas o Xique-Xique, mesmo assim, fazia um sucesso enorme com as crianças. As crianças adoravam. Quando tinha eventos na escola, peças, eles iam vestidos como o Xique-Xique e imitavam o Xique-Xique. Mas como que o Queirolo, o Otelo Queirolo, chegou aqui em Curitiba? Como que essa família Queirolo chegou aqui? Porque ele não nasceu aqui. Olha só, ele vem de fora do Brasil. Os pais dele se conheceram. O pai dele era um cantor de ópera e a mãe sabia fazer as artes circenses. Ela era uma artista de circo. Os dois se apaixonaram, se casaram e tiveram muitos filhos, porque antigamente as pessoas tinham mais filhos. E foi isso que aconteceu com os dois. Eles, em um momento, o pai deles faleceu. E a mãe ensinou para os filhos tudo o que ela sabia sobre a arte circense. E eles começaram a fazer muito sucesso pela Europa. Eles começaram a viajar e ganhar dinheiro com aquilo que os filhos tinham aprendido da arte da mãe e do pai juntos. Eles vão viajando até chegarem no Brasil. No Brasil, os irmãos Queirolo começam a viajar também por algumas cidades. E entre essas cidades, eles vêm para Curitiba. Uma Curitiba muito diferente dessa que a gente conhece hoje. Era uma Curitiba com menos casas, que haviam pouquíssimos automóveis, a maior parte das ruas eram de barro. E eles vieram para cá. Por 2 vezes, eles fizeram um tour aqui por Curitiba, trazendo os shows deles. E nas 2 vezes que eles vieram, um deles teve muita vontade de morar aqui. Ele falou, puxa, eu quero morar ainda nessa cidade. Os primeiros shows que eles fizeram aqui em Curitiba era bem pertinho da Rua 15, onde hoje é o Correio, pertinho do prédio da Universidade Federal. Ali, se a gente andar por ali, a gente vai ver hoje tudo bem bonito. Mas na época era barro, muito barro.
Mas eles tinham uma lona bonita, tinham um tapete vermelho, e isso chamava a plateia que gostava muito dos espetáculos. O Xique-Xique, ele ficou famoso, vou contar para vocês por quê. Porque ele tinha essa cadelinha de pano, não era bem essa é uma imitação, a Violeta. E ele fazia muita brincadeira com a Violeta. Primeiro, porque olha só, é um cachorro de pano e ele amarrava em uma corda para ela não fugir. Então as pessoas já achavam isso muito engraçado. E ele brincava, ele pegava a corda e fazia Violeta, pula! E puxava o cachorro para o colo dele. E todas as pessoas gostavam disso. Nos shows, ele fazia ainda outras coisas. Ele pegava a Violeta na corda e amarrava pertinho de onde tinha alguém sentado. E falava para a pessoa, cuida dela, não deixa ela fugir. E eles achavam isso tudo muito engraçado. Vai ver pelo jeito que ele falava também, né? Isso faz muita diferença no palhaço. Então aqui está, para vocês conhecerem, o Xique-Xique, a Violeta, que será nossa companheira em algumas aulas, né? Fica quietinha, Violeta, não é para se mexer agora. Essa Violeta já quer fazer palhaçada só porque está vendo vocês. E depois que o Otelo Queirolo nos deixou, veio um outro palhaço que tomou o lugar do Xique-Xique também, que foi o Lafayette Queirolo, lá pela década de 70. Está aqui também representado na forma de um bonequinho. Ele já era um pouquinho mais colorido, já era mais voltado para as crianças. Lembram? Esse era para os adultos. As crianças tomaram gosto, mas era um palhaço para os adultos. Esse já veio mais voltado para o público infantil. E de onde que eu tirei todas essas informações? Você sabe? De um livro. Eu amo os livros, porque eles trazem para a gente muitas histórias. E isso tudo que eu estou contando está aqui nesse livro que se chama O Circo e a Cidade. Quem escreveu esse livro foi o autor Luiz Andrioli. Olha lá, o Luiz Andrioli é um escritor com 5 livros publicados. Ele já foi repórter, então talvez você já até tenha visto ele em algum programa de TV que passou. Ele é ator profissional. Ele é formado em jornalismo, cinema, gestão empresarial e é mestre em literatura. E quando ele estudava um pouco sobre tudo isso, ele viu a história da família Queirolo e falou, puxa, essa história está se perdendo, mas faz parte da nossa cidade. E ele registrou tudo isso nesse livro. Professora, a gente vai ler esse livro todo na aula? Não. Nós vamos fazer uma atividade que vai te ajudar a ter registrado informações bem bacanas sobre a família Queirolo, sobre a história deles aqui em Curitiba e saber o que tem nesse livro aqui. Para isso, eu vou pedir para você pegar aquela folhinha de papel sulfite, tá bem? Agora eu vou te dar as orientações da nossa próxima atividade. Folha aí em mãos. Olha o que nós vamos fazer com ela agora. Nós vamos dobrá-la em 4 partes. Vai pegar a folha assim inteira, você vai dobrar pontinha com pontinha. Olha lá, faz bem essa marcação aqui. Deixa a abertura para baixo, tá bem? E dobra mais uma vez aqui. Tá acompanhando a professora? Tá conseguindo dobrar? Vamos lá. Quando abrir a folha, vai ter marcado lá 4 espaços, são 4 colunas. O que você vai fazer com esses espaços? Olha só, em cada um deles você vai escrever a década. Você lembra o que é década? Nós trabalhamos isso nas aulas anteriores. Década é o período de 10 anos. Então você vai escrever numa coluna década de 40, década de 50, década de 60 e década de 70. Prepara o teu material que eu já volto.
Registrou? Tá bem bonitinho, bem organizado na tua folha? Muito bem. A professora vai contar década a década a história da família Queirolo. Puxa, professora, mas eu vou ter que copiar tudo o que você está falando? Não. O que você vai registrar? Primeiro eu vou contar a década de 40. Você vai ouvir o que eu estou falando e vai registrar ou algumas palavras que vão te fazer lembrar depois dessa história para poder contar para alguém, ou alguma frase, alguma expressão que eu usei que vai te ajudar a lembrar. Tudo isso vai ser feito com imagens lá daquela época e imagens que estão no livro que nós falamos. Você vai registrar apenas alguns fatos importantes. Não precisa ser junto com a professora. Eu falo, você ouve e depois você tem um tempinho para anotar. Assim fica mais tranquilo, não fica? Eu acho que você deve estar gostando da história da família Queirolo e saber tudo o que eles fizeram aqui para nossa cidade. Então vamos lá. Na década de 40, olha as imagens que bacana. A família Queirolo vem então morar em Curitiba. Eles ficam aqui morando, realizam aquele sonho que eles tinham de ficar nessa cidade. Eles começam a fazer muito sucesso num lugar que se chama Pavilhão Carlos Gomes. Opa, Carlos Gomes, lembrou da praça? Tem uma praça no centro da cidade que se chama Carlos Gomes. E é bem lá mesmo que ficava esse pavilhão. Na década de 40 não existia TV, então as pessoas trabalhavam e a diversão deles era assistir espetáculos. E os espetáculos da família Queirolo faziam muito sucesso. Então as pessoas iam até o pavilhão Carlos Gomes e assistiam aquilo tudo que essa família fazia ali. Vocês vão olhar pelas imagens que tinha alguns shows de acrobacia. O pavilhão era lotado. Olhem quantas pessoas que vinham assistir esses shows. E ali mostra o sucesso do Chique Chique e do Harris, que era um outro artista que ficava sempre junto com o Chique Chique, fazia os espetáculos junto com ele. Você vê até algumas crianças ali junto com eles. Então, na década de 40, a família Queirolo veio morar em Curitiba e os irmãos Queirolo fizeram sucesso no pavilhão Carlos Gomes. Escutou o que eu falei? Ótimo! Então agora, lá naquela coluna onde você escreveu década de 40, você vai ter um tempinho para anotar algumas coisinhas do que eu falei. Palavras, uma expressão-chave, alguma ideia importante que você achou para você lembrar da história. Tá combinado? Um tempinho para você escrever. Anotou? Uma palavrinha daquilo tudo que eu falei. Não é para escrever toda a história. É uma palavrinha, uma expressão-chave para você lembrar do que aconteceu na década de 40. Ainda na década de 40, o pavilhão Carlos Gomes fechou. Mesmo fazendo todo aquele sucesso, ainda fechou. Às vezes acontecem essas coisas no meio do caminho. A filha do Chique Chique, a Lídia, trabalhava nos espetáculos junto com o circo. Ele cuidava muito bem daquela filha e ela era uma artista magnífica. Ela fazia, saltos mortais, mas não era só um saltinho mortal. Ela fazia 25 saltos em 30 segundos. Sabe aquele tempinho que você ficou anotando a lição ali? Né? Você teve 60 segundos.
Durante esse tempo, Lídia já teria feito 50 saltos mortais. É uma coisa incrível, né? E aí, quando o pavilhão fechou, o circo começa a viajar. Isso é na década de 50. Então, Chique Chique e o Circo Queirolo viajaram pelo norte do Paraná, por Santa Catarina e interior de São Paulo. E nessa época, a filha do Otelo, do Chique Chique, a Lídia, ela já fica um pouco mais moça e se casa e deixa o circo. Olha ali pelas imagens, vocês vão ver que o circo viajava de trem. Eles usavam 3 vagões para poder levar os artistas, os equipamentos, para poder levar a lona. E as pessoas que moravam na cidade onde eles chegavam ficavam muito felizes. Era um grande acontecimento quando o circo chegava. Eles eram recebidos que nem estrelas. Nessa época, então, Lídia se casa e quem assume o lugar no show é o Lafayette Queirolo. Vocês já ouviram falar do Lafayette? Isso mesmo, olha ele ali, pequenininho, dá para ver na imagem. Lafayette era um artista incrível. Ele tinha um número que se chamava maromba. Sabe o que era isso? Ele andava em uma corda bamba, segurando uma vara, e era essa vara que se chamava a maromba. Então ele ia segurando essa vara, e durante essa travessia, ele saltava, ele dava saltos mortais. 10 saltos mortais enquanto atravessava, andando ali naquela corda bamba. E quando terminava, ele pulava e caía de perna aberta em cima da corda. Ele era magnífico e começou a fazer muito sucesso no Circo dos Irmãos Queirolo. Lembra de algumas palavrinhas para anotar? Então, anota lá agora onde está escrito década de 50. Um tempinho para você registrar. Prontinho? Anotou só algumas palavrinhas, hein? Nada de... Não é para escrever a história toda, a não ser que você queira fazer depois. Mas agora são só algumas palavrinhas, umas palavras-chaves, tá bem? Vamos agora fazendo essa viagem ao longo do tempo para a década de 60. O que será que aconteceu na década de 60? Eu já posso te adiantar que lembra um pouco das aulas que nós tivemos anteriormente, que nós falamos sobre os meios de comunicação. Quer ver por quê? Na década de 60, o Circo Queirolo viajou pelos bairros de Curitiba. Então eles foram viajando aqui, dentro da nossa cidade. Foram para Santa Felicidade, para Mercês e para outros bairros que existiam, porque hoje existem bairros que naquela época ainda não existia. E a TV foi inaugurada no Paraná. Não existia ainda a televisão. E a família Queirolo foi quem inaugurou a TV aqui no Paraná. Por que pegaram artistas de circo para fazer TV? Vocês lembram que nós estudamos lá nas nossas curiosidades que os programas eram gravados ao vivo? E eles eram artistas completos, eles não faziam só números de circo como a gente conhece hoje, eles faziam eventos que pareciam verdadeiras peças de teatro, eles contavam histórias enquanto estavam encenando ali no circo. E por isso, eles fizeram muitos programas na televisão, inclusive programas para criança. Ali nas imagens tem alguns que vocês vão ver. Eles cantavam, eles faziam as acrobacias deles, tudo ao vivo para que as pessoas pudessem ver.
Bacana, né? Se você olhar ali no cantinho da tela, tem uma programação. Conta exatamente o que ia passar em cada horário. As pessoas não podiam perder. Olhava ali o horário, sabia que tal horário ia ter um espetáculo, eles corriam para frente da TV para assistir, para poder ver os irmãos Queirolo, para poder ver todo aquele pessoal fazer sucesso. Nessa época, o Chique Chique, já mais antigo, aparecia muito pouco na TV, porque ele era um palhaço mais voltado para o público adulto. E mais uma coisa aconteceu na década de 60, que é o período desses 10 anos. Olha lá o que aconteceu. Foi o último grande espetáculo de Otelo Queirolo. E ele não foi no Picadeiro, mas sim nas ruas da capital. Em 30 de maio de 1967, Curitiba deu seu último adeus ao artista. O que isso quer dizer? Que em 1967, o Otelo, o Chique Chique, morre. Mas há um outro Chique Chique que vai acabar assumindo o seu lugar, que é o Lafayette, tá bem? Então, agora, você escutou a história? Você vai colocar lá na sua folhinha, onde tem década de 60, algumas palavras-chave. Marca lá. Joia, tá gostando da história? Eu adorei conhecer tudo isso que tem sobre o circo que às vezes a gente nem imagina, não é verdade? Aí agora nós vamos para a década de 70, a última coluna da nossa tabelinha. Na década de 70, então, o Lafayette, lembra aquele mesmo que andava na corda bamba? Ele se tornou o novo Chique Chique. O circo passou novamente pelos bairros de Curitiba, e fazendo muitos espetáculos, mas ele teve pouco público. Sabe por quê? Porque nessa época a TV já estava já tinha um pouco mais de acesso às pessoas, mais pessoas tinham TV em casa e as pessoas já não saíam mais tanto para assistir espetáculos. Então o circo já começou a perder um pouco o público. E foi na década de 70, então, que o Chique Chique Júnior entregou a lona do circo à prefeitura. Nessa época eles pararam de fazer espetáculos tendo uma tenda própria. Aí eles começaram a se apresentar somente em outros circos. Agora você vai registrar palavras-chave na última coluna da tua tabela. Tempinho para você fazer isso. Conseguiu registrar? Eu também preparei alguns registros, mas o circo passou e fez uma bagunça. Vamos me ajudar a recuperar as informações? Então olha lá. Primeiro, vieram morar em Curitiba.
Quando que eles vieram morar em Curitiba? Na década de 40. Muito bem. Fizeram sucesso na TV. Isso foi em 60. Aqui, o circo viajou pelos bairros com sucesso. Quando eles tiveram bastante sucesso, vocês lembram disso? Quando será que foi? Não estou lembrando. Vamos pegar outra informação então para a gente lembrar. Vamos lá. Lafayette fazia acrobacias fantásticas. Isso foi em 50. Fizeram sucesso no pavilhão Carlos Gomes. Quando que foi isso? 40. Chique Chique e Violeta ficaram famosos. Olha lá. Vamos ver, estamos conseguindo organizar tudo. Apareceu um novo Chique Chique, que foi o Lafayette. Isso foi na década de 70. O circo passou pelos bairros novamente, quer dizer que é a segunda vez. Então foi lá na década de 70. O Otelo morre. Lembra quando foi que o Otelo morreu? Foi na década de 60. Viagens de trem. Lembra quando o circo viajava pelo interior do Paraná, Santa Catarina? Foi na década de 50. Muito bem, estou ouvindo daqui tuas respostas, hein? O circo foi entregue à prefeitura. Isso foi lá em 1970. A Lídia se casou. Lembra quando a Lídia se casou? Foi na década de 50. E o circo viajou pelos bairros com sucesso. Lembrou agora, né? Exatamente, foi na década de 60. Então conseguimos recuperar. A minha atividade ficou dessa forma. Agora, nós vamos para um jogo. Você vai seguir as pistas e descobrir em que local de Curitiba há uma homenagem para a família Queirolo. Quer ver? Primeira imagem é essa que está aí na tua telinha. É um painel. Olha as pistas. Ele está em um local muito alto, com mais de 100 metros de altura. Precisa pegar elevador ou subir escadas para poder ver. E foi feita por um artista famoso aqui de Curitiba chamado Poti Lazarotto. Sabe aonde está essa homenagem? Na Torre Panorâmica, que fica aqui em Curitiba. Ela tem todas essas características. Lá na Torre Panorâmica existe um mural que foi feito por Poti Lazarotto que homenageia a história da comunicação. E a família Queirolo está lá. Agora nós vamos achar mais um lugar. Olha lá. Fica no bairro Bigorrilho. Se ler a placa, você encontra. Automóveis, pessoas e animais passam por ela. Conseguiu adivinhar? É uma rua chamada Otelo Queirolo, o nome do palhaço Chique Chique. E agora, na nossa aula, você vai ter a hora da brincadeira. Vai ter um videozinho que você vai gostar de assistir. Confere aí. Alô? As crianças já estão... Oi! Eu sou a doutora Tulipa, do grupo Especialistas da Alegria. E hoje eu vim brincar com vocês de o que é o que é. Vamos lá? Estão preparados? Tcharam! Se mudar a primeira letra do meu nome pela letra G, irá aparecer o animal que é meu maior inimigo. Eu sou... Ai, meu Deus! Ei, gente! Ai, meu Deus do céu! Um rato!
mudar a letra pela letra G. Gato e rato. Ah, vocês acertaram? Ai, gente, eu tenho um pouco de medo de rato. Deixa ele pra lá. Tem mais uma aqui. Já que a gente tá falando de gato e rato, qual é o queijo que mais sofre? Tem um auxílio aqui pra gente. Olha lá. O queijo ralado. Coitadinho. Tem mais uma. Calma lá. Olha lá, olha lá. Aqui. Presta atenção. Todas as... de ponta cabeça. Todas as mães têm. Sem ele, não tem pão. Some no inverno e aparece no verão. Ai, gente, essa pergunta foi a Prof. Cris que mandou, né? Deve ter sido mãe, pão, pão. Ah, vocês já sabem? Gente, vocês já sabem? É o tio. Ah, quem acertou aí em casa? Vocês estão ligados já, né? Vocês já estão sabendo. Bom, gente, por hoje é só. Até a próxima. Um beijo. Gostou da doutora Tulipa? Aposto que foi uma brincadeira bem divertida, não foi? Agora, em todas as nossas aulas, nós teremos um videozinho com brincadeiras de palhaço para vocês. A doutora Tulipa falou sobre algumas palavras com tio. E eu vou sortear aqui desse chapéu que a professora Márcia deixou, das aulas do chapéu, algumas palavras com tio. Quer ver? Olha lá, primeira palavra. Irmã. Vou colar aqui. Próxima palavra, maçã. Outras palavras com tio. Olha lá. Mão. E tenho a palavra corações. Também usa tio, todas elas. Próxima palavra aqui do chapéu. A palavra órgão. Eu vou pôr aqui junto com o ão que eu vi aqui. Órgão. Tenho também a palavra mães. Mais uma palavra. A palavra cães. Vou pôr junto com as mães. Os cães e as mães gostam de cães. Tenho a palavra cidadão. Vou pôr junto com o ão. Tenho a palavra botões. Junto com corações. A palavra fogão, junto com a mão, o órgão e o cidadão. E a palavra manhã, que eu vou pôr junto com o ã. Por que eu fiz esse sorteio? Para a gente pensar no uso do tio. Olha lá, eu uso o tio nas palavras que vocês viram, mas sempre nas vogais A ou O. Eu nunca posso usar o tio em outra vogal. Todos eles vão ficar em cima das vogais A ou O. Outra coisa, indica o som nasal. Eu sempre falo ão, ãe, ã, quando eu falo do tio. Tá bem? Isso é para você não errar mais e levar essa dica com você. A aula tá chegando ao fim. Logo, logo a gente volta com mais palhaços de Curitiba para conversar. Até mais!